Você vai profetizar sobre a vida dela toda sorte de bênçãos. Pastor, que tipo de bênção que eu vou profetizar? Sabe aquelas bênçãos que você precisa para você, de sucesso, de conquista, de romper, família abençoada, ministério abençoado? Profetiza isso sobre a vida do seu irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Comece a orar agora, comece a profetizar sobre a vida dele. Comece a profetizar sobre a vida dela. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, porque cremos, e porque cremos nós profetizamos, Senhor. Senhor, nós profetizamos numa bênção especial sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque dentro desta casa está reunido o povo do norte, do sul, do leste, do oeste, Senhor. Diferentes culturas regionais, Pai, mas nós estamos reunidos aqui para profetizar, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo, a bênção da alegria, a bênção do sucesso, a bênção da conquista, a bênção do romper, a bênção da multiplicação. Pai, que a história da nossa vida nunca mais seja a mesma a partir de hoje. Senhor, abençoa cada dia mais o Ministério Casa da Bênção, Senhor, nos 4 cantos do planeta Terra. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, Senhor, abençoa o nosso patrimônio, nos livra, Senhor, da maldade do homem. Pai, nós te pedimos a tua bênção que enriquece e ela não acrescenta dor. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém, amém, amém. Agora sim, vamos receber o nosso pastor Cláudio Duarte, homem de Deus, um grande homem Deus tem levantado no Brasil. Deus levantou o pastor Josué Gonçalves, Deus levantou o pastor Silmar Coelho, e Deus está levantando agora também pastor Cláudio Duarte, que está ministrando no Brasil inteiro para a família, amém? Amém? Quem quer ouvir uma palavra de Deus para a sua família? Diga amém. Pô, desse jeito o pastor Cláudio não volta mais. Vou perguntar de novo. Quem quer ouvir uma palavra de Deus para a sua família? Diga amém. Aí, levanta a sua mão direita aqui para frente, fala assim: pastor Cláudio Duarte, prazer em te conhecer. A nossa nação, Casa da Bênção, abençoa a sua vida, a sua família e o ministério que Deus te confiou. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Com a forte salva de palmas, receba agora o homem de Deus. Graça e paz a todos, amém? Podeis assentar. Para mim é motivo de muita satisfação poder estar aqui com vocês e compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo 128. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Eu preciso conversar com você um pouco
sobre a temática voltada para a família. Precisamos entender o perigo que as famílias estão correndo. O alvo do inimigo hoje, somente duas instituições podem mudar a história da humanidade. Somente duas: a igreja e a família. E todas essas duas instituições têm sido alvo do maligno. Então precisamos resguardar a igreja, não negociando com o pecado, não se dobrando diante do sistema. E precisamos resguardar a família. Desde que o mundo é mundo, a família tem por base um relacionamento vitalício, heterossexual e monogâmico. Desde que o mundo é mundo, é assim que acontece. E nós precisamos continuar lutando para isso. Hoje eu sei que falo para muitos líderes e gostaria de fazer um alerta a vocês. Cuidado com o seu casamento, cuidado com sua família, cuidado com as investidas do maligno. Me parece que os líderes ficam mais vulneráveis quando estão vencendo, quando estão num posicionamento de honra. Então precisamos vigiar. O salmista vem falando algo sensacional. O verso de número 2 do Salmo 128 é uma resposta para a humanidade, é uma resposta para todos. No meio do versículo 2 está uma frase de duas palavras, escrita assim: feliz serás. Eu queria que você repetisse isso comigo: feliz serás. Agora repita de novo de uma forma diferente: feliz serei. Isso. Se você for feliz, o mundo ao seu redor toma uma conotação diferente. Todo ser humano emocionalmente saudável procura uma coisa na vida: o que é? Ser feliz. A maioria dos conflitos que temos, na realidade, é porque achamos que a razão nos faz feliz. Eu costumo dizer que no casamento você precisa decidir se você quer ser feliz ou ter razão. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Hoje eu quero ser feliz, esquece esse negócio de razão. Hoje eu quero ter razão, deixa a felicidade para lá. Eu quero ser feliz e ter razão, isso é utopia, não dá. Mas quem é feliz? Quem é feliz segundo a palavra do Senhor? Feliz é aquele que tem uma televisão de 50 polegadas de LED na sua sala. Tem gente que pensa isso. Feliz é você quando casar. Feliz é você quando eu tiver um carro. Feliz é você quando eu me formar. Totalmente errado. A Bíblia diz: feliz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. O segredo da felicidade humana é temer a Deus e andar dos caminhos do Senhor. Mas hoje as pessoas buscam a felicidade no lugar e não encontram. Aí ficam frustradas, porque toda expectativa não correspondida gera frustração. E o frustrado arruma o quê? Confusão. Fala sério aqui agora. Os grandes conflitos que você tem lá na sua casa são por quê? Coisa desse tamanhozinho. Alguém quebrou o copo. Quem deixou essa toalha nesse lugar? Quem chamou a senhora para vir aqui em casa sem avisar? Pare para pensar. Os grandes conflitos que temos em família são por gente mal resolvida. Gente que não sabe quem é. Ou pior, pensa que é alguém que não. Nessa vida, tem 3 óticas a seu respeito. Primeira, quem você pensa que você é. Segunda, quem as pessoas pensam que você é. E terceiro, quem você é de verdade. Por isso, quando eu olho para José,
a minha alma se inspira. Porque José foi vendido como? As pessoas chamavam José mas ele não era escravo. Ele não tinha comportamento de escravo. Ele não pensava como escravo. Porque se ele tivesse comportamento de escravo e fosse, tivesse a mente de escravo, ele não seria o comandante da casa do Potifar. Ele sabia que não era escravo, porque o escravo faz aquilo que manda. E ele não fazia apenas aquilo que ele fazia além do que mandavam. Na mente dele, ele nunca foi escravo. Então ele fazia mais. Por quê? Porque era alguém bem resolvido. Ele vai para o Egito. Ele estava afim de ir para o Egito? Sim ou não? Mas ele foi? Foi ou não foi? Ele queria ir? Mas ele foi? Ele queria ir? Mas ele foi? Você queria estar nessa situação? Mas você está? Você queria ter essa família? Não, mas você tem. Você queria ter esse marido? Não, mas é seu. Você queria ter essa sogra? Não, mas é sua. Esse filho é seu. Mas eu não queria, não estou perguntando se você quer. Se a vida te levar para algum lugar, leve Deus como seu companheiro de viagem. E Deus vai te fazer vencer. Você tem que saber quem você é. Depois trocaram. Note como é que a coisa piora. José era escravo. Agora ele é um presidiário. Prisioneiro. É ou não é? Chamavam ele de prisioneiro? Ele era prisioneiro? Nunca foi. Um prisioneiro ficaria apático, quietinho no cantinho, aborrecido. Aliás, não conheço prisioneiro nenhum que se tornou líder de uma cadeia. Por que ele chegou onde chegou? Porque ele não era quem as pessoas diziam que ele era. Quando você descobrir quem você é, sua vida vai mudar. Entendeu? Descubra quem você é primeiro. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem as pessoas acham que você é. Você é quem Deus diz que você é. Sabe o que Deus diz a seu respeito? Que em Cristo você é mais do que. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus veio para te dar vida e vida em. Estou cansado de ver gente que encontra comigo e diz: pastor, eu vim essa vida para sofrer. Então sofra. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você veio aqui para comer o melhor desta. Então coma, viva, prove. Deus está do seu lado. Você tem que saber quem você é. Preciso falar de você como indivíduo para você aprender a viver num relacionamento. Agora ele está diante do faraó. O que o faraó diz? Eu preciso que você interprete o meu. Ele interpreta, diz o que precisa fazer, manda contratar um homem. Não era para fazer nada disso, era só para interpretar. Mas ele nunca fazia aquilo que pediam. Ele sempre fazia mais. Ele era um cara acima da média. É isso que eu quero chamar você hoje, minha senhora, meu senhor. Para você fazer a diferença. A palavra aqui, conquista da colheita, mas colheita vem depois de plantio. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, está na hora de mudar o que tu está gritando. Aliás, todo mundo tem a vida que merece, porque a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também. Então, é duro falar isso, mas você tem a vida que você merece. Segundo a palavra de Deus, não sou eu. Quer ficar bravo, fica com ele. Então você precisa melhorar. E o texto diz: feliz serás. Oh meu Deus, que palavra linda. Tem alguém aqui querendo sofrer? Levante a mão.
Graças a Deus. Tem alguém aqui querendo ser feliz? Levante a mão. Onde a sua felicidade está? Na televisão de 50 polegadas numa sala de 3x3. Para ver tem que ir para o corredor para não machucar o olho. Esse dia uma menina falou: pastor, eu vou casar para ser feliz. Falei: não faz isso não. Não casa para ser feliz não. Você tem que casar quando você for muito feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí a sua felicidade, se você perder um pouco, não vai te fazer falta. Aí está na hora de você casar. Mas eu preciso percorrer alguns caminhos. Porque a Bíblia diz que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. E aí o verso 2 entra em cena, para a gente pegar o texto. Do trabalho de tuas mãos, comer. O texto está falando de subsistência. De você ter recursos em Deus para sobreviver. Primeiro você sobrevive, depois você prospera. Tem que começar devagar. Quem nasce grande é monstro. Uma coisa de cada vez. Do trabalho de tuas mãos comer. O que Deus está falando? Que quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o justo jamais mendigará o. Então qual é o caminho de Deus para subsistência, para recursos? Primeiro, trabalho. Do trabalho. Repita comigo, por gentileza. Do trabalho. Você que é pastor de igreja, líder, sabe quantos morcegos a gente tem na nossa congregação? Gente cheia de fé, mas que não gosta de trabalhar. E às vezes a sua filha se apaixona por um morcego desse. O cara não é discípulo de Jesus, ele é discípulo do Drácula. Homem morcego, do Batman. Uns garotos que acordam meio-dia. Nossa, que cansaço. O que foi? Sonhou que estava trabalhando? Só se foi sonho, ou melhor, pesadelo. Trabalho. Jesus disse: meu pai trabalha até, e eu trabalho. Isso aí, meu irmão. Caminho de Deus para a prosperidade é trabalhar. E de que maneira? Da melhor possível. Tudo que vier à tua mão para fazer, fazer conforme todas as suas. É isso. E o que Deus diz? Trabalho, boa administração, perfil do endividado. Anote aí. Compra o que não precisa, para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Esse é o perfil. Administre bem o seu dinheiro. Eu conheço gente que administra tão mal, apóstolo, que o devorador não ousaria se aproximar de tal pessoa. Eu conheço gente que o devorador para e diz assim: olha, nem eu faria uma besteira tão grande. Aliás, eu vou até anotar isso aqui para me usar com os outros. Tem gente aí dando aula para o inimigo. Administre bem o seu. E na família, quem é que administra dinheiro? Homem ou mulher? Quem? Nem homem nem mulher. É quem sabe administrar. Não importa se é homem ou se é mulher. Sua mulher administra melhor que você, deixa ela administrar. Seu marido administra pela mais que a senhora, sai de perto do dinheiro. Não interessa quem administra. Tem que ser bem administrado. Assim, o caminho do Senhor diz: pare de gastar com coisa que você não precisa. Quantos sapatos você tem, minha senhora? Para pensar. Quantas coisas você gasta e não precisa. Administre bem, rapaz. Pode notar, está aí o shopping center. A escada rolante de subir nunca é do lado de descer.
para fazer você andar. Você vai andando, que as coisas vão falando para você, me leva. Você precisa de mim. Porque hoje, estão querendo uniformizar a humanidade. Jiquiti, 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 jiquiti. Você precisa. Que isso? Administre bem. E terceiro passo, seja fiel no pouco, no muito. Está assim de gente esperando ganhar muito para ser fiel. Sabe quando você vai chegar no muito assim? Nunca. Nunca. Você vai querer me convencer que alguém que ganha 10 não entrega 1, se ganhar 1000 vai entregar 100? É lógico que não. É ou não é? Pare e pense, é o caminho do Senhor. Quem não casou ainda, levante a mão aqui. Só os solteiros, com orgulho. Isso, orgulho, glória a Deus. Só os rapazes. Fique de pé agora, só os rapazes. Solteiros, só os rapazes solteiros. Não vou fazer brincadeira nenhuma não, pode levantar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, solteiros. Guarde o que eu vou falar. Antes de arrumar mulher, arrume dinheiro. Pode sentar. Ué? Mulher é algo carérrimo. Estou falando mulher, não é troço ruim não. Uma mulher maneira, bonita, precisa de investir manutenção periódica. Então eu vejo uns garotos que não tem onde cair morto. Faz 14, 15 anos. Quer namorar? Ô abençoado, chega aí. Tu faz o que da vida? Nada. Tu quer namorar minha filha? Tu é maluco, rapaz? Sabe quanto essa garota custa? Desse tamanho. Isso é para não te falar quanto custa a mãe dela, se você quer saber. Aí esse dia eu vi uma menina na igreja, que eu não via há 5 meses. Olhei para ela e falei, nossa, o que aconteceu com essa menina? Toda escangaiada. Falei, o que houve com ela, gente? Casou. Falei, gente, mas bagunçou a pobrezinha. Deixa eu falar uma coisa para você sobre dízimo e oferta. Não sou pastor de você e só quero abençoar a sua família. Amém? Cada um contribua segundo propôs no seu, mas o coração do homem é. Então avalie direitinho quando for ofertar. Oferta com alegria, dízimo não. Dízimo pode ser até chorando. Porque é lei, é mandamento. Então dízimo você pode pegar e fazer. Que tristeza, mas eu tenho que obedecer. Obedecer é difícil. Mas traz bênção para sua casa. Amém? Aí o texto, no verso 3, pula para o casamento, para a gente adiantar. Tua esposa, no interior da tua casa. Gosto disso, gente. Uma mulher doce dentro de casa. Porque tem mulher doce na rua. Esse dia eu vi uma mulher discutindo com o marido na igreja, falando, você fez isso. Aí alguém chamou, ela falou assim, oi. Falei, ela deve ser bipolar. Com o marido é grossa desse jeito. Com os outros é finérrima. Então doce, minha senhora. A senhora sabe ser doce? Vou ensinar a senhora a ser doce. Depois eu vou ensinar seu marido, mas primeiro eu quero falar com a senhora. Doce. Gentil. Entendeu? Com sorriso. Seu marido chega, como é que a senhora está? Ele chega às 7, parece que a senhora vai sair na vassoura das 8. Mal-humorada. Que é isso, rapaz?
A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua, não a invocada. Mulher sábia. O que é mulher sábia? Mulher sábia é aquela mulher que sabe que o marido chegou nos primeiros 40 minutos, não pode falar com ele. Ele está digerindo o dia. A Bíblia diz que todo dia traz consigo seu, então o cara está digerindo o mal do dia. Aí ele chega para digerir o mal do dia, quem ele encontra? O mal da noite. Aí o cara não aguenta, gente. Como é que vai ser? Então o marido chegou, minha senhora, a senhora espere ele chegar. Se possível, faça algo, uma comidinha, põe lá. Então, gente, pastor, o que é isso? No século 21, só vem falar isso da mulher? Minha filha, é assim que funciona. É assim que funciona, é assim que funciona. Só não quer ter um marido abençoado? Já eu vou falar do homem doce. Como é que a senhora vai ter um homem doce se a senhora é amarga? A senhora tem um homem que a senhora merece. Ofendi a senhora agora, eu na verdade. Uma mulher gentil. O homem chega em casa, cadê a mulher? Na rua. Parece que tem rodinha no pé. Anda o dia inteiro, pelo amor de Deus. Cadê a senhora, pelo amor de Deus? O marido vai procurar a senhora à noite. Cadê a senhora? Sempre em off. Desligada, sumida. Ele vai fazer o quê? Que só tem a senhora. Que é isso, pastor? Estou falando a verdade, meu filho. Aí está cheio de homem na pornografia. Funado na pornografia com a mulher. Cadê a mulher dele? Foi abducida. Sumiu. Então, pelo amor de Deus, aprenda a ser o que a Bíblia diz para a senhora ser. O caminho do Senhor fala de uma mulher doce, uma mulher inteligente, sábia. Aprenda com as mais idosas. As mulheres de antigamente, por isso que os casamentos duravam, porque as mulheres eram espertas demais. As mulheres de antigamente sempre deixou o homem pensar que ele mandava. As mulheres sempre governou, não é de hoje. Na hora de dormir, amor, faz assim, menino. Por que você não faz desse jeito? Você é um homem tão inteligente. Pensa bem. Eu acho que você não pensou direito. Aí ele para pensar. E diz, sabe que você tem razão? Aí ela diz, eu não, você que tem razão. Você é um homem sábio. Mas a mulher de hoje quer o quê? Mandar. Faz assim. O homem diz, não faço. Morro, mas não faço. Morro, mas não faço. Eu morro, mas não faço. Quer medir força? A mulher sábia manda sem parecer que dá. A mulher doida quer mandar e não manda nada. Mulher é um bicho muito esquisito. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Olha só como é que as coisas funcionam. Um homem chega em casa, os brinquedos dos filhos estão tudo espalhados. O que ele fala? Junta isso aí agora. Agora. Aí a criança junta tudo. Se for uma mulher que chega e os brinquedos estão espalhados. Garoto, você quer me matar. Você sabe que eu sou sozinha nessa casa. Você sabe, não sabe. Né? Eu já te falei 200.000 vezes, você está entendendo, garoto? O seu pai agora mesmo está aí, é o outro que vem me sugar. Está entendendo? Olha, as suas... Ah, meu Deus do céu, eu fico doido desse jeito. E a criança fica pensando de que assunto se trata. Não sei do que a senhora está falando. E pior, depois de falar meia hora, ela vai juntar os brinquedos e guardar. Só para você entender como é que o negócio funciona. Então tem um posicionamento. Só que eu preciso falar com você que é homem. Homem doce. Homem doce. Você tem a mulher que merece. Olha só. Um homem doce, gentil, dedicado. Chega em casa, a mulher respeitou os 40 minutos.
40 minutos depois ele se refaz, vai até ela e diz: ô meu amor, como vai você? Fala como foi o seu dia. Pensa, irmã, esse é um homem, um sonho de consumo. Homem gentil, que elogia a senhora, fala que a senhora está linda. É ou não é? Quantos anos ele não fala isso? É ou não é? Olha para a senhora e diz: nossa, você é a pessoa mais importante da minha vida. Um homem doce, doce como o Zorro. Mulher gosta do Zorro, rapaz. Valente, com espada. Para atacar quem? Os inimigos. Mas quando a mulher dele chega, ele guarda a espada. Arranca o chapéu. Olha no zóio dela. O zóio dela brilha. O da sua mulher brilha? Ela está fossilizado. O olho da sua mulher. Pare. Pense um pouco nisso. Abra a porta do carro para sua mulher entrar. Você sai com o carro, sua mulher nem entrou. Vai ela com o pé dentro, o outro fora. Para, pelo amor de Deus. Que homem doce é esse, rapaz? Preste atenção, não confunda doçura com ser fresco, não! Estou falando de homem valente. E o homem valente de verdade sabe ser doce, gentil. Fazer um elogio, essa comida está muito boa. Ninguém faz um pudim como você. Olha, isso é pudim de se fazer. Sangue de Jesus tem poder. Que é isso? Você quer me matar? Não pode, gente. Mulher gosta de homem como Hulk. Fica verde, quebra tudo, valente. Mas quando a mulher do Hulk chega, tu já viu ele gritando com ela? O Hulk nunca gritou com a mulher dele. A mulher chega, eles notam que ele fica com vontade de gritar, que ele faz assim, ó. Mas ele não grita não. Ele fica olhando. E ela falando: calma, Hulkinho. E ele vai calmando, calmando, calmando. Para e pensa, homens doces. A Bíblia diz para as mulheres: mulheres, sede subir. Mas a Bíblia, antes de mandar uma mulher ser submissa, ela manda o homem amar. Sabe por que sua mulher não é submissa? Porque você ainda não aprendeu a amar. Mulher amada se submete, meu irmão. É ou não é verdade, irmã? É isso aí, engole isso agora, irmão. Uma mulher amada, você fala para ela: sente, ela senta. Nem tanto, é ou não é verdade? Mas é verdade. Uma mulher amada, respeitada, valorizada. Eu imagino Raquel andando na rua. Como é que Raquel andava na rua? E alguém falava: casou, Raquel? Tem um homem trabalhando para mim. Quantos anos? 7. Eu estou valendo 7 anos de trabalho. Isso que é homem, sabe me valorizar. Você valoriza sua mulher, homem? Hã? Dia dos namorados, você faz o quê? Nada. Aniversário de casamento, você nem lembra. Aliás, você gostaria de esquecer. Pior que não lembrar é querer esquecer. É ou não? Pare e pense. Homens doces. Gosto disso. Sabe? É isso que a Bíblia está dizendo. Uma boa sociedade, aliás, todos os problemas que temos sociais, têm seu berço na família. E já eu vou falar de filhos. Mas como é que eu vou falar de filho se eu não falar de casamento? Hoje está assim de gente divorciando por qualquer coisa. A gente não combina, quer divorciar, a gente não quer divorciar. Que é isso? Não, quem mandou você casar? Botaram uma arma na tua cabeça? Perguntaram para tu, quer? O que você falou? E estava reclamando de quê? Você que falou sim. E falaram bem assim: você quer ir com esse homem. Tudo bem que esses pastores não falam tudo. E eu falo. Se casar, não separa. Um casamento que eu faço, não larga não. Porque eu aviso tudinho. Você quer casar com ela, mano? Olha para ela agora. Está toda direitinha, tá vendo hoje?
Está tudo em pezinho, tudo certinho. Daqui um dia não está mais assim não, maluco. A voz está toda bagunçada. Cada vez ficar mais caro. Você tem certeza que você quer? Olha só. Daqui um dia ela tem cabelo branco. Hoje é 36, vai ficar 44, 46. Vai estar sempre indisposta. Vai ficar nervosa. Você quer casar com ele, minha filha? Olha para ele. Está vendo esse cabelão dele? Daqui um dia não tem mais não. Essa barriga de tanquinho que a senhora vê nele, daqui um dia, ó, vira bacia esse tanquinho. Já escutou o ronco dele? Ei, ronca, solta gases. É mal educado. Quer dizer sim para até que a morte o separe? Se falar sim, não larga mais não, que eu aviso tudo. Tudinho, tudinho, tudinho. Casamento é para sempre, meu irmão. Sempre de sempre. Nós temos que aprender isso. E muitos homens me parece que esqueceram. E casamento depende muito de mim, do homem, de você. É ou não é verdade? Um homem que sabe se comportar como um homem. Um homem. Nessas coisas ruins que a gente vê aí não. Que hoje está ruim. Para ver o homem tem que ir no cativeiro. O homem está igual o mico leão dourado. Extinção. Hoje a gente vê uns troços aí. Então, tudo começa no casamento. Tu que não casou, gente, pelo amor de Deus, pense antes de casar. Paulo dá 2 conselhos na carta aos Coríntios. Primeiro para os solteiros, não se case. Segundo para os casados, já era. Não se separe. Está escrito em Coríntios. Então, como é que você vai fazer? Vai ser gentil. Olha só, seja gentil, seja homem. Forte sim, viril, machão, mas doce. Brinque com sua esposa, se divirta com ela. Tanto lugar verde aqui no Planalto. Nessa época está meio difícil, mas os canteiros tão bonitos, gramado, mande sua mulher correr na frente, corra atrás. Pensa que cinematográfico. Compra um picolé. Isso. Caminhar ao lado dela, comendo uma pipoca. Coisa tão barata, gente, que pode mudar a nossa história, mas não tem tempo de nada, trabalho. Opa, a morte está chegando. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer momento alguém grita 318. Era você, já era. Então você tem que viver, amar. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, casal, maridão, você está com sua esposa aí hoje, belisca ela. Fala aí, mulher, ele está falando umas coisas aí, hein? Ela vai olhar e vai falar o quê? Para, bobo, de me beliscar. Mas lá dentro da mente dela vai estar falando o quê? Belisca. Oh, que beliscão bom. Gente, eu costumo dizer sempre isso nas minhas ministrações. Sabe o que está faltando na sua casa? O sorriso que você está dando aqui. É ou não é? Brinque mais, se divirta mais. Gente, a vida é uma só. Diz Hebreus 9:27. Ao homem está determinado morrer apenas uma, vindo depois da morte Aí o salmista vem no Salmo 90, verso 10, diz: o homem vive 70, se for robusto 80, e a maioria dos dias são canseiro aí, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Ou seja, a Bíblia diz que a vida é uma, curta e rápida. Qual é o segredo? Ser feliz, se divertir, ao lado de quem? Dessa família que Deus te deu. Só que o versículo 3 ainda vai para uma área perigosíssima. Filhos. Teus filhos serão como brotos de uma, promissores.
que é um broto? A promessa de um bom fruto. Olha só, filhos, eu preciso falar um pouco com vocês sobre isso. Essa nova geração que nós vamos deixar, esse legado. O que nós vamos deixar para essa turma como referência de casamento? O que nós vamos deixar para essa turma como referencial de fé? Pare e pense. Seus filhos são promissores? Os meus filhos são promissores? Eu tenho que ensinar para o meu filho. Por isso que eu gosto demais de Abraão. Respeito demais. Quando ele manda Ismael embora, é um momento duríssimo, pois uma festa está acontecendo na casa de Abraão. Uma festa para comemorar o momento em que Isaac desmamou. O texto não fala de que essa festa aconteceu para Ismael, mas Isaac teve. E no meio dessa festa, Abraão manda seu filho embora, com um pouco de água e um pouco de pão. Eu acho que ele só faz isso, é um pouco, porque me parece que Abraão não quer que seu filho vá longe, e que sempre dependa dele. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que filhos são como uma flecha na mão de um, quanto mais tensão se põe, mais longe ela vai. Nós temos que preparar filhos para isso. Hoje temos uma garotada aí, que domina a informática, fala inglês, mas se perder o celular quer morrer. Quer morrer porque perdimos o celular. Hoje essa garotada pequenininha, criança já tem estresse, síndrome do pânico. Nunca vi isso. Uma geração frágil. Pare e pense. Lá, olhe bem, Abraão manda o menino embora. Um pouco de água e um pouco de pão. Mas o menino ainda tem a sua mãe. Mas o pão acabou, a água acabou. A mãe dele vai embora. E eu descubro o que Abraão deixou de herança para Ismael. Ismael não tinha o pai. Ismael não tinha mãe. Ismael não tinha água. Ismael não tinha comida. Mas sozinho, Ismael me mostra o que Abraão deixou de herança. Quando ele não tinha mais ninguém, ele fala com Deus. Ele diz, provavelmente, Senhor, meu pai me mandou embora no meio de uma festa. Meu irmão é herdeiro de tudo que era meu. Minha mãe, que me ama, está lá embaixo, esperando eu morrer. Eu só tenho o Senhor. Sabe qual é a maior herança que podemos deixar para nossos filhos? Ensinar aos nossos filhos que existe um Deus no céu. Porque o dia que você faltar, o dia que a sua mulher faltar, o dia que as pessoas faltarem, o dia que o pastor faltar, que o amigo faltar, que o filho faltar, Deus vai estar lá. Hoje eu vejo pais dando de tudo para os seus, mas não ensinam. Aliás, a essa geração, gente, eles são infelizes demais. A nossa, quem aqui tem mais de 40, por gentileza, levante a mão. Mais de 40 anos. Deixa eu mexer um pouquinho na sua memória. Lembra quando tu era pequeno? Como era pão? As brincadeiras de criança. É ou não é? Lembra, quem aqui já comeu carne de porco mergulhada na banha? Levante a mão. Ô, gente. Tu lembra de colesterol? Triglicerídeo? A gente comia aquelas carnes. Lambuzava tudo. Ficava ruim de tirar a prova do crime. É ou não é? Feliz da vida. Você tinha medo dos outros te matar? Síndrome do pânico. A gente tinha medo de que mula sem cabeça. Saci pererê. Viai do saco. Mulher do algodão. É ou não é verdade? Ô geração saudável. Hoje, essa geração, hoje está tudo bagunçado, gente. Tudo de cabeça para baixo. Hoje o porco tem gripe.
Nunca vi um porco tossindo lá em casa, na roça. Hoje o frango está resfriado. A vaca está maluca. Hoje você vai num casamento de crente, quem é que está cantando? Irmã Madonna, missionária Shakira. Eu costumo brincar e dizer que até a igreja de irmão Tim Maia era mais organizada. Pelo menos ela não podia homem com homem, nem mulher com mulher. Não é verdade? Hoje está tudo de cabeça para baixo. Uma geração. Gente, o seu carrinho era de lata. Sua boneca de pano. O motor do seu carro, o que que era? Sua boca. Hoje essa geração tem carro que anda sozinho. Aí as crianças ficam olhando assim, ó. Nossa, eles brincam sozinhos, né? Eu brinco quando? Quem fazia a voz da sua boneca? Você, mamãe. Aí você falava, oi. Hoje a boneca fala. Parece que tem um gadareno dentro dela, um demônio, sei lá. Você está rindo? Mas antigamente, a professora era a segunda mãe, na nossa época. E não tinha diálogo não, porque o pai não dialogava conosco, mas tinha exemplo dentro de casa, tinha caráter. O vizinho ajudava a tomar conta da gente. Hoje, na minha época, se um vizinho me visse falando algo de errado, falasse, vou falar com o seu tio, que eu fui criado pelo meu tio. Eu falava, não fala não, pô, não fala não, não fala não. Hoje, se o vizinho vê o filho fazendo algo de errado, fala assim, vou falar com seu pai. Sabe o que o garoto fala? Se o senhor achar ele, fala que eu estou precisando falar com ele também. Porque cadê o pai? Sumiu. É ou não é verdade? Hoje filho tem cheiro de creche. Não tem mais cheiro de mãe. Eu chegava na casa de alguém para chamar um menino para sair, o que que a mãe dele fazia? Entra aí, meu filho. Aí a gente entrava quietinho. Você é filho de quem? Mora onde? Quem é seu pai? Sua família? Hoje está aí nossos filhos conversando na internet com gente que não sabe nem quem é. Pare para pensar. E cadê o pai e a mãe? Cadê? Estão tão preocupados em ser felizes, em comprar as coisas. E cadê? O que nos faz feliz, gente, é o caminho de Deus. A união da família. A professora era a segunda mãe. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, eu reclamei da minha professora. Minha tia me deu uma surra. No dia seguinte me levou na escola para ver a versão da professora. A professora contou, ela me bateu de novo na escola. Me botou para dentro de sala e falou para a professora na frente de todos os alunos, se fizer de novo pode bater, que eu autorizo. Está aí onde nós chegamos. Hoje, se uma professora, quem aqui é professora, levante a mão. Brigue com o seu aluno para você ver se a mãe dele vai lá no colégio bater em quem. Se é nele ou se é na senhora. E o menino todo alterado. É ou não é? Ficava de castigo no colégio, assim ó, de pé assim ó, no canto da parede. Nunca fiquei traumatizado, só se esse meu comportamento é trauma. É ou não é? Hoje estão criando lei que não pode dar uma palmada na criança. Eu lembro que o meu tio chegava em casa, minha tia colocava a gente tudo enfileiradinho, sem cabelo postidinho. E ele chegava, olhava a gente tudo. Alguém fez bagunça? E a gente... Era uma benção, gente. Era uma coisa linda. Põe o tempo para mim ali, para mim não perder o tempo. Olha só.
É ou não é? Hoje, cadê? Estão querendo criar lei de que não pode dar uma palmada. O caminho do Senhor diz o seguinte: a vara da disciplina tira a loucura do coração da... E estão criando lei aí, ó, que a gente não pode dar uma palmada no filho. Quero ver esses obstetras na hora de fazer parto. Porque criança hoje já nasce de olho aberto. Puxa, ela já está. Aí o médico vai bater, a criança olhando. Bate, maluco. Bate. Aí o obstetra com a criança na mão, falando assim, você poderia chorar, por gentileza? Não estou te coagindo. É só para cumprir o protocolo. Fala só assim, ui, e já tá bom. Esse dia eu falei para meu filho mais velho, vou bater em você, rapaz. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, não quero justiça, eu quero vingança. Eu apanhei e agora eu quero bater também, olha na verdade. Gente, até uma das coisas preciosíssimas que nós tínhamos não tem mais. Sabe o que é? Piolho. Cadê o piolho? Gente, olha, nós precisamos fazer um movimento para salvar o piolho. Ah, não tem movimento para salvar arara azul, baleia azul, leão branco, peixe boi, tartaruga. Eu acho que nós podemos fazer uma para salvar o piolho. Por quê, pastor? Porque piolho é uma bênção. Gente, quer ver? Quem aqui já teve piolho, por gentileza, levante a mão. Agora, peraí, abaixa a mão. Até quem não tem cabelo já teve piolho. Quem aqui tem menos de 12 anos e já teve piolho, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Olha só, piolho está em extinção. Estou falando. E por que eu digo que piolho era uma bênção? Apóstolo, simples. Porque o piolho fazia a criança ficar sentada no colo da mãe por 1, 2 horas. Tinha contato físico, tinha toque. A mãe catando piolinho. Aí a gente tentava levantar, elas faziam assim, ó. Era demais, gente. Filhos, pare e pense. Essa garotada tem tudo, mas está assim, de meninos órfãos de pai vivo. Está assim de marido que só tem o cargo, mas não exerce mais a função. Nós precisamos mudar isso, gente. Homem, por gentileza, tome o seu lugar. Sai daqui hoje falando para sua mulher: homem, eu sou esse homem que o pastor falou aí. Sou o homem da cama, o atleta de alcova. Mas sou o homem do sofá, o amigo, que vou bater papo, que vou conversar. Mas sou também o homem do altar, que vai orar, vou interceder pela família. Um homem completo, um homem de verdade. O amante, o amigo, o sacerdote. É isso que nós estamos precisando, gente. Por quê? Porque o salmista agora diz assim: para que veja a prosperidade em Jerusalém. Opa, peraí. Do versículo 4 em diante, ele não fala mais da casa, ele fala da sociedade. Os primeiros versículos ele fala do lar, do casamento e dos filhos. Agora ele diz que Jerusalém vai viver em paz. Viver em paz se o lar, se a família temer a Deus e andar nos seus
que o salmista está dizendo? A sociedade vive melhor se a família cria os filhos no caminho do Senhor. Esse dia um cara falou comigo: pastor, o senhor não é a favor do aborto? Eu falei: não. Aliás, todo mundo só é a favor do aborto porque já nasceu. É ou não é verdade? Você é a favor do aborto dos outros, mas tu já nasceu. Queria ver se você fosse a favor, se fosse tu. Esse dia o cara falou com ele, falou mesmo comigo: o senhor é um homem esclarecido, não é a favor do aborto? Eu falei: cara, sabe o que eu lamento? Sua mãe não ter pensado igual você. Porque se sua mãe pensasse assim, eu não estava tendo esse diálogo agora, indesejado. Que você não ia existir, porque ela tinha abortado você. Aí ele falou: difícil conversar com o senhor, hein? Então o que eu aprendo, gente? Que é em casa. Quem é que cria político? Mãe e pai. Quem é que cria médico? Mãe e pai. Quem é que cria advogado? Mãe e pai. Eles vão para o colégio, seja para a faculdade, seja para um colégio eleitoral, para aprender o cargo, mas o caráter nós colocamos em casa. E hoje eu acho muito pertinente isso, porque a maioria de vocês, acredito eu, lideram púlpitos. E hoje está muito difícil, com o número de divórcio crescente dentro da igreja. Esses dias um antropólogo estava sendo entrevistado, perguntaram a ele o que ele achava da homossexualidade. E ele disse que era algo evolutivo, a sociedade precisava aceitar isso. E perguntaram a ele sobre a posição evangélica no que diz respeito à homossexualidade. Ele disse assim: os evangélicos vão ter que aceitar isso, logo, logo. Até porque eles alegam que a Bíblia condena. Aí o entrevistador olhou para ele e disse: não, opa, mas a Bíblia realmente condena. Sabe o que o antropólogo disse? Mas a Bíblia também condena divórcio. E eles estão se divorciando aí à toa. Que moral tem eles para falar da homossexualidade? Me fez refletir. Casamentos dissolvidos. Sabe por quê? Porque o homem não sabe dizer: eu errei. Sou homem demais para assumir que eu errei. Eu sou tão homem que eu sou capaz de dizer para minha mulher e para o meu filho: eu errei, eu me excedi. Pare e pense um pouco nisso. Dar um exemplo para vocês. Eu sou divorciado por uma banalidade. Entra um homem no meu gabinete pastoral e diz assim: pastor, eu quero largar a minha esposa. E eu vou dizer para ele: não, meu filho, não faça isso. Deus vai restaurar seu casamento. Aí ele vai olhar para mim e vai dizer o quê? O meu vai restaurar. E o seu? Pare e pense. É isso que nós estamos vendo. Relacionamentos que eram periféricos à igreja, hoje já não são mais. É assim que as coisas estão. Só que para a sociedade se beneficiar da paz, da prosperidade, seja Israel, Jerusalém, a nação ou o Brasil, as famílias precisam tomar uma postura. Eu preciso saber o meu papel como marido, o meu papel como pai, botar ordem. Hoje, esses dias, cheguei na casa de uma moça, ela: pastor, eu falei: tem que falar baixinho? Tem, pastor, porque aí na sala. Eu falei: na sala? O que tem na sala? Olhei um garoto assistindo televisão. Falei: qual o problema? Ele fica nervoso, pastor, se a gente falar alto. Falei: que é isso, minha senhora? E a senhora está com medo desse garoto aí? Ele vier aqui, eu arrebento ele. Eu, hein?
Só se ele tiver um Kung Fu Panda dentro dele, ou não? Desse tamanhozinho. Cheguei em casa uns dias, minha mulher chorando, fui lá e falei, o que houve? Ela falou, ele gritou comigo. Ele quem? Meu filho. Ai, gente. Fui lá no quarto, falei, e aí? Ele falou, oi pai. Eu falei, pai não, eu sou marido da mulher que você gritou. Como é que é? Eu falei, é isso mesmo, meu irmão. Aquela mulher que tu gritou é minha. Ele diz, ela é minha mãe. Antes de ser sua mãe, quem fez você fui eu. Antes dela ser sua mãe, ela é minha mulher. E com a minha mulher, maluco, ninguém vai gritar. E falei alto que é para ela escutar, senão não tem propaganda. Propaganda é a alma do negócio. Ué. Cheguei na sala, falando alto. Falei, eu estou nervoso. Gritaram com a minha mulher. E ela, calma, amor. Falei, gritaram com você. Ninguém pode gritar com você. Você tinha que ver os olhos dela. Um homem defendendo ela. Está assim de mulher, ó, chorando na madrugada e o marido não está nem aí. Chora no gabinete pastoral, pastor, aquele grosso, me bate, fica sem falar comigo. Não me dá R$1. Você quer ver a coisa mais dolorosa para uma mulher? A mulher não trabalha, olha para o marido e pede um dinheiro. O abençoado tem a coragem de perguntar, para quê? Para te roubar. Deve ser isso que ela quer, porque ela é uma ladra. Gente, meu pai casou 8 vezes, apóstolo. Me deram para 5 famílias diferentes. E eu vim falar de família. Aprendi a ser pai com Deus. Hoje cuido do meu pai com 82 anos. Eu cuido dele. Ele me deu para os outros. E eu cuido de meu pai. Não tem problema nenhum com isso. Ah, mas o senhor não lembra do que ele fez? A Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para que eu vou ficar lembrando de coisa ruim? Então, eu queria fechar essa mensagem explicando a você algo. A sociedade precisa de indivíduos que nós estamos fabricando ou fabricando em casa. Seu filho é o futuro presidente da República. Seu filho é o futuro vereador, senador, empresário, médico, policial, advogado, juiz. Eles estão aí. Se as coisas não vão bem, é porque nós não estamos sabendo dar a essas crianças os valores de Deus. Pare e pense. Culto doméstico, cadê? Devocional, cadê? Será que os filhos ainda nos veem? Eu não vi, mas hoje eu procuro deixar meu filho ver um pouco o meu joelho dobrado. Passar durante a madrugada no quarto, botar a mão na cabeça e profetizar. Não quem ele pensa que é. Ele pensa que é esperto, ele pensa que é um homossexual, ele pensa que é um drogado. E eu vou lá e vou profetizar sobre a vida dele e vou dizer, não importa quem você pensa que é, não importa nem quem eu acho que você é, você vai ser quem Deus sabe que você é. Está na hora de olhar para nossa esposa, dizer para ela, muito obrigado. Às vezes eu falo com minha esposa, muito obrigado pelos 22 anos que vivemos juntos. Muito obrigado por você me aturar. Muito obrigado, eu sei que não é fácil viver comigo. Esse dia uma moça falou comigo, pastor, fugi de casa. Eu falei, você mora com quem? Sozinha. Eu falei, estava ruim?
viver com você mesmo? Então hoje as coisas estão caminhando para esse momento. Mas só tem uma coisa que pode salvar a nossa casa: a palavra do Senhor. Tema a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Eu quero que você fique de pé agora. Estou em cima da hora. Eu quero fazer só uma oração. Isso. Meus DVDs vão estar, não vou nem anunciar não. Deixa eu pegar só um aqui, senão eu vou... Dois DVDs, tem diversos DVDs, o valor é R$10, mas dois aqui. Um homem banana e uma mulher abacaxi. Eu acho que você deveria assistir isso aqui com a sua mulher. E esse aqui, ó, não deixe seu coração azedar. Coisas que acontecem no relacionamento que azedam o coração. Feche seus olhos agora. Eu gostaria de fazer uma oração pelos homens hoje. Eu vou fazer uma pergunta a você. Só quero usar uns minutinhos. Tá lá no stand de vendas que ele pediu para anunciar. Se você deseja ser alguém melhor que você já é para a sua família, a Bíblia é bem enfática, né? Muitas vezes a direcionar os textos ao homem. Eu queria convidar você, marido. Se você quer ser um marido melhor e um pai melhor, se você acha que pode ser, eu queria que você viesse aqui à frente para que eu pudesse orar por você. Se você assim desejar, não, pastor, eu já estou bem do jeito que eu estou. Agora eu gostaria só de fazer essa oração, é rapidinho. Você que sabe que pode ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Você que pode ser o camarada que vai oferecer prazer à sua esposa no leito conjugal, mas vai oferecer prazer à sua esposa também no sofá, no diálogo. Mas também vai ser o homem do altar, aquele que vai dobrar o joelho, interceder pelo seu casamento, interceder pelos seus filhos. Se dê essa oportunidade. Se não der para chegar, pare no corredor. Mas é muito importante isso. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que as mulheres, você vai estender as suas mãos agora para cá, vai abençoar. Talvez o seu marido esteja aqui, talvez você que é filho, filha, o seu pai esteja aqui. Uma conferência como essa pode mudar a história do nosso país. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui estamos nós diante de Ti. Senhor, muitas vezes, ó Deus, não temos noção da responsabilidade que o Senhor entregou em nossas mãos. O Senhor nos entregou uma mulher, um vaso mais frágil, para que nós pudéssemos cuidar, amar, respeitar, viver. Uma mulher que não veio para atrapalhar nossa vida, não. Ela é uma ajudadora. Ela é alguém para estar ao nosso lado, nos auxiliando com conselhos, com uma submissão, uma missão auxiliar a missão principal. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma leitura correta disso. Senhor, ajuda-nos na responsabilidade de criar filhos que antes de ser nosso, são seus. O Salmo diz, 139, verso 13, que o Senhor teceu no ventre de nossa mãe, a cada um de nós. Então, nossos filhos são obras de Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa empreitada. Abençoa cada lar aqui representado. Eu quero repreender todo o divórcio. Eu
quero repreender o adultério. Eu quero repreender a pornografia. Eu quero repreender a pedofilia. Eu quero repreender a homossexualidade. Eu quero repreender a violência doméstica. Profetizamos, ó Deus, um lar consagrado, um lar santo. Não vamos nos render a este mundo, pois nós não somos aqui. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Muito obrigado. Continua conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe. Pode retornar ao seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos que continuassem de pé. Enquanto os irmãos estão voltando aos seus lugares, toda a igreja permanecesse de pé. Nós vamos aproveitar esse momento, irmãos. Vamos aproveitar esse momento. Vamos tirar alguns instantes aqui. Nós recebemos uma oração pela nossa casa, recebemos uma oração pela nossa família. Mas nós vamos orar uns pelos outros agora. Quando entendem isso, digam amém. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. Por favor, pegue na mão dela. Enquanto os irmãos estão voltando, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Essa é uma noite de mudanças dentro da nossa casa. É uma noite de transformação da nossa família. É uma noite de salvação. Se você tem alguém na sua família que ainda não é salvo, que ainda não está andando em Deus, nós vamos clamar agora pela salvação dela. Se você tem alguém da sua família que um dia esteve em Deus e hoje não está mais, vamos clamar agora para que ela volte. Talvez alguém que está distante de você, distante da sua casa, vamos clamar a Deus para o retorno dela agora. Talvez alguém liberou uma palavra pessimista dentro de casa, uma ameaça de divórcio, uma ameaça de separação. Vamos orar agora e no mundo do Espírito nós vamos anular esta palavra nessa noite. Talvez uma palavra que foi liberada até por você mesmo. Eu não sei qual é a necessidade do momento da sua casa, qual a necessidade do momento da sua família. Mas agora você levantar um clamor ao Senhor pela sua casa. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Você não vai orar por você mesmo agora. A esposa vai orar pelo marido, vai orar pelos filhos. O marido vai orar pela esposa, vai orar pelos seus filhos. De acordo com a necessidade que você está vivendo nessa noite, você vai derramar o seu coração na presença do Senhor agora. Pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode começar a colocar agora na sua boca as palavras que estão impresas dentro do seu coração. Você pode levantar agora um clamor ao Senhor, transformando esse desejo em oração, transformando uma vontade em oração agora. Algo que está ligado a alguém da sua família. Talvez você tenha alguém da sua família envolvido em droga, envolvido no homossexualismo, sei lá, irmão, tanta coisa. Mas hoje o Senhor, nessa noite, está nos dirigindo para dentro da nossa própria casa. Nós pastores que oramos por tanta gente do lado de fora da nossa casa, mas agora vamos levantar um clamor para aqueles que estão dentro da nossa casa. Oh, aleluia! Agora é a oração da mãe, é a oração do pai, é a oração do filho. O filho que ora pelo pai, o filho que ora pela mãe. É a oração de uns pelos outros dentro de casa agora. Em nome de Jesus. Aonde está a sua voz de oração? Eu ainda não estou ouvindo a sua oração.
Não seja tímido agora. Não seja tímido. O destino de muitas famílias vão mudar aqui nessa noite. Nós recebemos esta palavra profética. O destino de muitas famílias, o destino de muitas casas vão mudar aqui nessa noite. Você pode mudar isso quando você decidir levantar esse clamor ao Senhor. Você está segurando na mão de alguém aí do seu lado, para você não dispersar, mas agora é você e o Senhor. É você e o Senhor. Oh! Oh! Anule palavras negativas agora que você lançou sobre alguém da sua casa. Anule essas palavras, retire elas agora. Apague-as com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Libere perdão. Você que é uma mulher ofendida, um marido ofendido, um filho ofendido, um pai ofendido, uma mãe ofendida. Oh! Aquele que um dia você abraçou e dizia que amava, mas hoje você está ofendido. Isso tem te separado. Tem te separado dentro da sua própria casa. Libera o perdão agora, meu irmão. Libera o perdão agora, minha irmã. Libera o perdão agora, rapaz. Libera o perdão agora, moça. Em nome de Jesus. 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 Essa família é sua. Agora lute por ela. Clame por ela. Se o amor esfriou dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento de pais e filhos, peça ao Espírito do Senhor que aqueça o seu coração, que volte aquele primeiro amor, aquele amor sacrificial, aquela coisa que era com gosto, que era com prazer que você fazia. Se você perdeu isso em relação a alguém da sua família, busque isso agora, irmão. Busque isso agora, irmã. Aleluia. O Senhor está restaurando você nessa noite. O Senhor está restaurando sentimentos aqui nessa noite. Ressentimentos estão sendo apagados. Raízes de amargura agora estão sendo desarraigadas. Oh! Derrame o seu coração na presença do Senhor. Não fique calado agora. Essa é a igreja do avivamento. Essa é a igreja do avivamento. Mas deixe que o Espírito do Senhor governe a sua casa, governe a sua família. Oh, aleluia. Oh! Levante a sua voz. Tem alguém da sua família sendo salvo. Tem um desviado voltando. Só depende de você agora. Gere através da oração o milagre que você precisa dentro da sua casa. Gere por meio da oração o milagre que você precisa para sua família. Charabala, Yeshikorokossoro Kabalabasa, Demanchuine que balaba Charabalabasso, Dekendoro Malaba Shakamalabasaraba,
Oh! O marido, ore ao Senhor para que você viva o papel de marido, de pai. A esposa, peça ao Senhor agora para que você assuma o seu papel de mulher, de mãe. Não troque os papéis dentro de casa. Não transfira para outro aquilo que é para você. Peça ao Senhor que te dê graça agora. Peça ao Senhor que te dê sabedoria. Peça ao Senhor que te dê sabedoria para você tratar com as questões dentro da sua casa. Para você resolver as questões da sua família no espírito e não na carne. Peça isso, Senhor. Me dê a direção do teu espírito para tratar os problemas da minha família no espírito e não na carne. Ore, irmão, não cesse, não pare. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome. Santo é o teu nome. Agora, solte a mão uns dos outros. Eu quero que você pegue a mão e vamos orar de 2 em 2 agora. Vire para uma pessoa, ela vai virar-se para você e você vai segurar nas mãos dela e ela vai segurar nas suas mãos agora e você vai liberar uma bênção para a família dela. Ela vai liberar uma bênção para dentro da sua casa. Ore agora pela família desse seu irmão. Ore pela família dessa sua irmã agora. Abençoe a família dele. Abençoe a família dela. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Enquanto você estiver abençoando essa família, o Senhor estará abençoando a sua. Abençoe a família uns dos outros aqui nessa noite. Abençoe os filhos deles. Abençoa agora a esposa. Abençoa a vida do marido. Abençoa as finanças dessa família. Ore uns pelos outros e abençoe essa casa. Abençoe a salvação da família. Ore para que toda a família dela seja salva. Oh! Coloque intensidade nessa oração. Quebre as cadeias das trevas que se levantou dentro desta família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora você pode orar em línguas nessa noite. Deixe que o Espírito Santo ore através de você agora. Toda a igreja ore em línguas. Ore em línguas agora. E o Espírito do Senhor vai orar através de você.
Ore em outras línguas agora. Perca a consciência da oração e deixe que o Espírito ore agora. De que para baixa de codo e que se deremana para baixar. De canto dolor para baixar. De mancho dolor que se derema. Chorou para baixar a bacara baixar. La manchuide que para massa. De que debara todo como de que para baixar que para baixar. De que derema para baixar. Ore que para baixar a baraba. De que baraba na mana de que baraba. Aleluia. Vai erguendo as suas mãos ao céu agora. Vai erguendo as mãos ao Senhor nesta noite. Essa é uma noite de glória. É uma noite de unção. É uma noite de palavra. Aleluia. Erga bem alto as suas mãos. Você pode dar um aplauso ao Senhor agora, mas com toda a sua energia, com toda a sua intensidade. Algo aconteceu dentro da sua casa nessa noite. Algo que vamos ver nos próximos dias aconteceu na nossa família aqui nessa noite, pelo que ouvimos e pelo que oramos. Aleluia!